Início ao Corregedoria Day, um evento promovido pela Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com incentivo do Instituto Rui Barbosa, IRB, por meio do seu Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias, Controle Interno e Social. Gostaria de informar que o nosso evento está sendo transmitido pelo canal do TCE Bahia no YouTube, por isso nós vamos ocupar aqui as nossas cadeiras à frente, para ficar um evento bem bonito. Esse evento consiste em uma ação nacional desenvolvida pelo Tribunal de Contas por meio de sua corregedoria em comemoração ao Dia Nacional da Ética, hoje, 2 de maio, e tem o intuito de fomentar o aprimoramento das corregedorias dos tribunais de contas e fortalecer o papel dessas unidades nas instituições públicas, promovendo a gestão da ética no âmbito das Cortes de Contas brasileiras, tendo este ano o tema Conscientização e Combate ao Assédio Moral e Sexual nos Tribunais de Contas. Nós queremos anunciar as presenças aqui nesse auditório do conselheiro corregedor do TCE, Gildásio Penedo Filho, e do conselheiro Inaldo Araújo, diretor da Escola de Contas do TCE. Nós convidamos, neste momento, o conselheiro corregedor, Gildásio Penedo Filho, para o pronunciamento de abertura deste evento. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente o conselheiro Inaldo Araújo, que nos alegra com sua presença, a diretora da Escola de Contas, a doutora Denilze Alencar. De modo especial, cumprimentar também a nossa palestrante, a Fabiola Lima, que se faz presente, servidora concursada do Estado da Bahia, da Secretaria de Saúde, e a todos os servidores, servidoras, a ouvidora, e todos os que nos acompanham. De modo especial, cumprimentar também a equipe da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, os seus servidores, que tiveram a incumbência, juntamente com a Escola de Contas e o próprio tribunal, através da presidência e de todos os seus órgãos vinculados, para a realização, doutora Fabiola, nesse dia, de certa forma, muito especial, que é o dia 2 de maio, onde se comemora o dia da ética no nosso Brasil, e por estímulo também do Instituto Rui Barbosa, de certa forma, fazendo esse chamamento aos órgãos de controle, aos tribunais de contas e diversos órgãos que me parecem, no dia de hoje, conselheiro Inaldo, realizam em todo o Brasil esse importante evento, denominado Corregedoria Day, que tem por objetivo dar luzes a um problema que, infelizmente, se abate na nossa realidade. Logicamente que não está restrito à esfera pública, aos gabinetes, aos escritórios, aos ônibus. É uma realidade que, infelizmente, se assola por todo o Brasil e o mundo. Mas é importante a iniciativa, nesse momento, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, trazer essa importante leitura para que a Casa e os seus servidores possam, cada dia mais, se sensibilizar desse grave problema. Dar um enfoque especial, alertando, sobretudo, com iniciativas importantes que estão sendo realizadas no dia de hoje, a exemplo, inclusive, da distribuição de uma cartilha de conscientização e combate ao assédio moral e sexual, realizado pelo Instituto Rui Barbosa, que é o nosso instituto de pesquisas e de estudos que congrega todo o organismo do sistema de controle externo do nosso país, uma divulgação de uma cartilha, fazendo os alertas, chamando a atenção para essa prática que precisa ser combatida diariamente. Além desse importante evento e instrumento, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, na pessoa do seu presidente, publicou no dia de hoje um ato, o ato de número 107, que efetivamente disciplina as normas, de certa forma simbolizando a preocupação em relação a essa temática. Quero, portanto, trazer, está publicado recentemente, o conselheiro Inaldo Araújo, sempre muito atento às nossas publicações, nos alertava, já quero agradecer, e agradecer também ao presidente, porque, de certa forma, na simbolização da instituição,
encarna efetivamente com efeitos práticos e didáticos esse tipo de procedimento que precisa ter efetivamente a compreensão de todos, dos servidores e principalmente da administração, na atenção diária constante nesse tipo de procedimento. De modo que eu quero convidar, nós faremos um dia de hoje muito especial, com a participação de diversos palestrantes, com envergadura estadual e nacional, e começaremos hoje com a nossa palestrante, a doutora Fabíola Godin Lima, que aqui se faz presente, servidora do Estado da Bahia, lotada na Secretaria do Estado, ela que é psicóloga, psicanalista, especializada em psicologia hospitalar, teoria de psicanálise e orientação lacaniana e saúde pública, com foco na saúde mental ocupacional. Coordenadora ainda do Grupo de Trabalho do Núcleo Intersetorial de Prevenção e Combate aos Assédios Moral e Sexual da Corregedoria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Portanto, a nossa palestrante, eu quero convidá-la para que possa, de certa forma, trazer as suas contribuições, que pelo que já percebo, num rápido encontro que tive, a sua performance, ela que veio implantar no Estado da Bahia um projeto específico dentro do ambiente da Corregedoria de Secretaria do Estado da Bahia, já está sendo hoje, inclusive, exportando, ela me anunciava e deve relatar aqui a preocupação, inclusive, no âmbito federal, de poder albergar essas iniciativas tanto na esfera federal. De modo que é com muita alegria e com muita satisfação que ela nos premia com suas experiências e suas contribuições no dia de hoje. Um bom trabalho a todos e um bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria começar a minha fala agradecendo o convite, em especial a toda a equipe da Corregedoria, por proporcionar um dia como esse, para essa reflexão tão importante, e a equipe também da Escola de Contas. Então, vamos lá. Queria começar, quando eu conversei com a Cristina, pensamos num evento com a quantidade maior de pessoas e pensamos na conferência. Eu gosto de eventos menores que eu possa escutar vocês também. Como é que a gente vai fazer? Eu vou estar avançando e parando para que vocês perguntem, porque é uma aula extensa, então é importante que vocês possam tirar as dúvidas antes de eu seguir, ok? Eu queria começar me apresentando, como eu sou psicóloga, como o senhor Gildásio, corregedor, falou, sou psicóloga, psicanalista, sanitarista, servidora pública estadual, concursada da Secretaria de Saúde, trabalhando com saúde hospitalar. Trabalhei com AIDS, com paciente com AIDS, trabalhei com grandes queimados, trabalhei com UTIs, e também na área de psicologia clínica. Ao final da pandemia, ao sair, por opção minha, eu disse, vou sair agora da área hospitalar. Eu recebi o convite de ir para a junta médica oficial do Estado, mas, nesse interim, o corregedor Diego Aires me fez a proposta de vir para a Corregedoria da Saúde. Ao chegar lá, ele me convidou para ver o que um profissional de saúde mental, com foco na saúde mental ocupacional, poderia trazer para colaborar na tratativa do assédio. A partir daí, a gente pensou em criar um grupo intersetorial. Aí foi publicado em Diário Oficial um grupo com todos os representantes, com representantes de todos os setores da Secretaria. Trabalhamos por 6 meses para entregar uma tarefa que foi solicitado pela secretária, que era fluxo de acolhimento e cuidado com a suposta vítima, fluxo de encaminhamento das denúncias e fluxo de tratativa correcional, bem como aprimorar as medidas de prevenção. Ao final de 6 meses, que eu coordenei esse trabalho, apresentamos um relatório e, a partir daí, em agosto de 2022,
foi publicado a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual na Secretaria de Saúde. Eu falei tudo isso para vocês entenderem um pouquinho como é que eu cheguei aqui, né? Vamos lá, vamos começar. Para passar. Eu deixo. Ok. Então, assédio moral. Eu trabalho muito com o conceito de Irigoyen. Ela é psiquiatra, psicanalista francesa, né? E ela... Não, tem outro... Acho que tem outro antes. Ok. Tenho impressão. Ok, vamos lá. Ela vai dizer que assédio moral no trabalho é a reiteração de ações, práticas e comportamentos hostis direcionados a um ou mais trabalhadores. Esses comportamentos ocorrem de forma consciente, na maioria das vezes, mas também podem acontecer de modo inconsciente. E o certo é que essas atitudes trazem danos que podem colocar em risco tanto a saúde da vítima, quanto pode colocar em risco o seu trabalho. O assédio moral, esse termo foi criado pela primeira vez, né, pelo pesquisador Reis Lehmann, em 1984. Ok? Em 1996, a Organização Internacional do Trabalho publica uma primeira pesquisa, certo? Sobre política neoliberal e globalização, se aproximando do tema do assédio. Em 98, a psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen vai publicar esse livro que eu costumo dizer a todos. Grava o título do livro que você vai saber diferenciar o que é e o que não é assédio. Né? O livro é Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. No Brasil, a gente tem muito pouco tempo nessa luta. Não é à toa que a gente ainda está bem devagar. Então, começou com 2000, com Margarida Barreto. Ela é uma médica do trabalho e ela fez uma tese de doutorado e ela coloca lá uma frase que mostra bastante o impacto do trabalho, do assédio no trabalho. Estou vivendo uma jornada de humilhações. É a frase que ela usa para chamar a atenção do tema do assédio. O governo Collor de Mello, o governo Fernando Collor, ocorre a primeira manifestação do mobbing de Estado. E, nesse momento, aí, os poderes legislativos, municipal, federal e estadual, iniciam uma discussão de projetos para pensar na tratativa do assédio. O assédio sexual é definido, de forma geral, como constrangimento com a conotação sexual no ambiente de trabalho, em que, como regra, o agente utiliza sua posição hierárquica ou sua influência inerente do cargo para obter o que deseja. Diferente do assédio moral, o assédio sexual já está tipificado no Código Penal, que diz constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício, emprego ou função, pena de 1 a 2 anos de detenção. Então, o assédio sexual fica mais claro para a gente entender, né? Porque, inclusive, já está tipificado. Exemplos mais comuns de assédio sexual. Vamos lá. As pessoas costumam dizer, me dá um exemplo aí, Fabíola, como é que a gente vai saber que isso é um assédio sexual? Gestos ou palavras, escritas ou faladas, promessas de tratamento diferenciado, chantagem para permanência ou promoção no emprego, insinuações, explícitas ou veladas, ameaças veladas ou explícitas, perturbação, ofensa, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual, contato físico não desejado, solicitações de favores, convites impertinentes,
pressão para participar de encontros e saídas. Ok, durante o ano passado e o retrasado, eu estive na SAEB dando cursos sobre assédio moral e sexual. E as pessoas perguntam, poxa, Fabíola, vai ficar muito chato, tudo muito rígido. Então, quando a gente coloca as coisas no papel e tenta arrumar, a gente tem que ter o cuidado para não enrijecer as coisas, ok? Porque quando a gente fala de humano, a gente fala de vida, fala de vivo. A gente não pode tentar colar uma pessoa no papel ou colar uma coisa na pessoa. Quando a gente fala sobre todas essas questões aí, obviamente, a gente tem que ter o bom senso. A gente está num ambiente de trabalho, a gente tem uma postura que não está dando abertura para nenhum tipo de brincadeira, e a pessoa sai com uma brincadeira, sai com uma narrativa, sai com um galanteio totalmente caído de uma hora para outra, sem nenhum nexo, ok? É assédio sexual. Então, diferente do moral, lembra que a gente viu ali? Reiteração. O moral, ele exige a reiteração. Uma atitude negativa apenas não é assédio moral. O assédio sexual, não. Por ele ter um impacto bem maior na integridade, na dignidade da pessoa, basta uma investida. Vamos lá. Como? Vocês viram aqui. Ok. Assédio sexual, olha como eu coloquei. Exemplos mais comuns de assédio sexual. Ou seja, cada um deles é um exemplo de assédio sexual. Assédio moral, olha o que eu coloco. Exemplos de atitudes de controle e pressão que podem reiteradamente representar o assédio moral. Percebem a diferença? Então, alterar a autonomia do profissional, ignorar as decisões e impressões, apoderar-se das ideias, descumprimento do código de ética, gestos de desprezo, controles do uso e do tempo do banheiro, vigilância constante da atividade, exigência do desempenho de funções inadequadas, indução do trabalhador ao erro, repetição das mesmas ordens, criticar e desmerecer o trabalho, recusar a comunicação direta, induzir o trabalhador ao descrédito, censurar de forma vaga, exigir tarefas inapropriadas, exigir tarefas fora da jornada de trabalho. Vocês estão vendo que são exemplos de atitudes que, se somadas, reiteradas, persistidas, né, seria considerado o assédio. Exemplo, exigir tarefas inapropriadas. Você contrata a pessoa para fazer uma coisa e exige uma coisa que ela não está no contrato ali para ela fazer, nem está na condição, na formação profissional, habilidade para aquilo. Suprimir informações é muito comum. Quando se está assediando alguém, suprimir as informações para a realização, dificultar a presença em treinamentos e depois cobrar a presença. Dificulta e depois cobra, porque não veio. Desvalorizar a atividade, marcar reunião sem avisar, desmerecer convicções religiosas ou políticas, desdenhar de doenças, impedir de andar pela empresa. Parece um absurdo, mas existe, viu, gente? Ocorre coisas desse tipo. É triste, mas acontece. Controlar idas ao médico, colocar guardas controlando e revistando mulheres, negar diálogo, disseminar o controle e a vigilância, desconfiança. Eu costumo dizer, quem está em liderança, chama a pessoa e conversa. Ela está fazendo alguma coisa que não estava combinado, não era o que a gente queria. Chama a pessoa e é clara, né? A gente combinou isso e isso, está ocorrendo isso e isso, né? Então, omitir doenças, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, retirar a função gratificada, desviar da função, evidenciar erros, aquela pessoa que só aponta seu erro. Se acerta, um elogio não vem. Impor condições e regras de trabalho diferenciadas. Meus exemplos são muito da saúde, porque eu era
do hospital, né? Então, todo mundo tem direito a sair do sábado, você não. Todo ano você cai no Natal. Seu plantão é sempre no Natal. Então, regras diferenciadas na organização daquela escala. Disseminar boatos é outra coisa que eu digo, gente, chama a pessoa e conversa. Evita estar comentando do outro com outra pessoa que não tem nada a ver. Estimular a discriminação frente a aspectos diversos. Advertir de atestado é outra coisa que eu digo. Quem pode dar atestado médico? O médico. Se o médico dá um atestado enganoso, o problema é do médico. Ele que está sendo antiético. Não é a pessoa que vai levar um atestado que vai ser repreendida porque está levando um atestado. Então, retornando para fixar, o assédio sexual basta uma investida, o assédio moral precisa da reiteração, o assédio sexual precisa ocorrer no ambiente de trabalho e ter o critério básico da hierarquia. Se não houver hierarquia, como está posto na lei, não é assédio sexual. É o que, então, Fabíola? Importunação sexual. Ok? Aí eu trouxe aqui para fechar, né? O assédio moral, ele acontece na família, ele acontece na escola, ele acontece no trabalho, certo? E o assédio sexual, como já está tipificado, facilita, a gente vai lá no Código Penal. Eu trouxe os autores que vocês podem estudar, por exemplo, quando eu vou falar na Secretaria de Educação, né, eu me detenho mais no assédio moral na escola, que é o bullying. O assédio moral, Dan Olois é um psicólogo sueco-norueguês que, na década de 70, ou foi 80, mais ou menos, ele foi convidado pelo governo, na época, porque ocorreu um suicídio, uma quantidade grande de suicídio entre jovens. Ele foi estudar o fenômeno, achou diário de alguns, e eles todos estavam vivendo, estavam com vivências abusivas na escola. Aí, a partir daí, ele faz o maior trabalho longitudinal que já foi feito sobre o assédio escolar e que é nomeado na época de bullying. Isso, mas assim, na França é harcèlement scolaire, né? Na Espanha é acoso. Então, o importante é ter em mente que o assédio moral não acontece só no trabalho e que tem um impacto psíquico enorme em nossas crianças, em nossos jovens. Quem é de minha geração sabe que a gente sofreu muito bullying e a gente aprendia assim, não liga, que é bobagem, que para. E aí, com esse trabalho de Dan Olois, quem quiser pode colocar na internet, começar a ver, ele pôde levar e conscientizar alguns países e, inclusive, hoje já se sabe que esses massacres que aconteceram nos Estados Unidos, aqui também já no Brasil, de estudante entrar na escola com arma, está relacionado a questões do bullying. Ok? Então, é importante estar ligado ao assédio moral na escola também. Vamos lá. A autora brasileira, trazendo ela de novo, né? A gente tem, mas não foi só ela. No mundo, eu trago ela porque foi onde eu peguei a leitura. O assédio ele pode ser vertical, descendente, vertical, ascendente, horizontal e transversal. Algumas pessoas acham que assédio só é do chefe para com o empregado. Nada disso. O assédio moral ele pode ocorrer entre colega e outro, entre um grupo de colegas e uma pessoa, e entre o chefe e o empregado, o empregado assediar o chefe. Recapitulando, não tem o critério da hierarquia, certo? Para vocês saírem daqui hoje, o assédio moral não tem critério de hierarquia. Tanto que, na escola, um colega assedia o outro, um colega pode assediar o professor pode assediar o colega, o moral. Ok? Modelo explicativo. Sim, Fabíola, você veio falar isso aqui. Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí foi a proposta dessa aula aqui.
trazer para vocês alguns elementos que possam ampliar a compreensão, porque a gente não vai combater o assédio só combatendo o assediador, digamos assim. A gente, para combater o assédio, tem que mexer em aspectos que favorecem a construção e o aparecimento do assédio. Então, tem explicação com base na personalidade da vítima, certo? Explicação dos assediadores, explicação com base nas características inerentes às relações interpessoal, ou seja, teve gente convivendo, vai ter assédio, e tem explicação com base nas características do contexto laboral e social. Inclusive, li a cartilha de vocês, que Cristina me enviou, baixei a edição completa, porque aí é a compacta. Na primeira página, vocês vão ver que tem o endereço para baixar a completa, e vocês trabalham com essa explicação com base nas características do contexto laboral e social. Achei muito interessante, porque a Marie-France, num livro que eu adquiri há pouco tempo, porque ele não está disponível, ele só tem em francês, a Marie-France vai trabalhar sobre isso aí também. Né? E vocês usaram a teoria da sociedade do cansaço também como fator importante na questão do assédio. Margarida Barreto vai dizer que o terror do assédio se inicia com atitudes de intolerância e discriminação. Na prática dela, tem, por trás do assédio, intolerância e discriminação. Foucault, que é um filósofo francês, vai dizer: dê poder às pessoas. Se você der poder, ela pode oscilar desde violências sutis, né, a violências mais graves, a sutileza moral, né, do assédio moral que está acontecendo no cotidiano. Então, vou convidar vocês um pouquinho para pensar agora no contexto organizacional. Né? O contexto organizacional ele pode favorecer o surgimento do assédio ou inibir o surgimento do assédio. Ele pode criar um elemento protetor ou ele pode criar um fator de risco para o assédio. Então, ela vai citar a Marie-France: gerenciamento que fragiliza as pessoas, gerenciamento que favorece, e ela vai citar, no contexto laboral, situações que desencadeiam o assédio. E ela vai trazer o que também vocês trouxeram na cartilha, né? Essa lógica, a lógica da performance que invadiu a sociedade, as tecnologias de informação, o individualismo como poder supremo e a questão da visibilidade. Hoje, o que conta é a visibilidade. Mais do que você fazer, mais do que você ser efetivo, é a questão da visibilidade. E ela vai trazer também fatores individuais. No início da carreira dela, ela tem formação em criminologia pelo FBI, então ela trazia muito aspectos relacionados à estrutura psíquica das pessoas que ficam ali sofrendo assédio e se submetem, como da estrutura psíquica daquelas pessoas que assediam as outras. Fatores individuais, assediadores. Né? Ela viu na prática dela, a Marie-France, que às vezes se assedia porque se tem medo. Engraçado, né? Que a gente pensa que o assediador é alguém forte, poderoso, mas se assedia porque tem medo, se assedia por necessidade de se afirmar, fragilidade, ciúme, passividade, inveja. Incrível, mas se assedia muito por inveja. Falta de inteligência emocional, falta de competência social. E aí ela vai trazer também algumas patologias que poderiam, digamos assim, facilitar um jeito de ser mais assediador, digamos assim. Aí ela vai dizer os obsessivos, as pessoas com a personalidade obsessiva, paranoica, e os perversos morais. Inclusive, ela vai fazer uma análise que, hoje, na época de Freud, quando ele começou, era muita patologia da histeria, da neurose, e hoje o que a gente vê mais
é a patologia do ego, do caráter, que ela nomeia de perversos morais. Ok. Vai trazer também alguns tipos, e ela vai dizer que, às vezes, que ela nomeia como tipos discriminatórios, a gente, às vezes, assedia por motivos religiosos, porque a pessoa é um representante sindical, por atos de improbidade, em função de orientação sexual, questões relacionadas ao racismo. Ela também tenta fazer uma análise, né? Lembrando, pessoal, que eu gosto de lembrar sempre, a gente não pode falar de gente e achar que vai pegar uma coisa dessa e colar e ser igualzinho. Certo? Na experiência dela, o assediador tem um senso de grandiosidade, tem fantasias de sucesso ilimitado e de poder, se sente especial, tem uma necessidade exagerada da admiração dos outros, avalia a realidade como se tudo lhe fosse devido, é aquela pessoa que tudo transforma em sobre ela. Você está falando uma coisa, com pouco já é sobre ela. Tendência à exploração do outro nas relações interpessoais, falta de empatia, comportamento de inveja e arrogância. A empatia, né, imagino que vocês saibam, é uma característica que muito cedo, na tenra infância, a gente começa a desenvolver, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Bem pequenininho, a gente já começa a desenvolver a empatia. Né? Inclusive, essas pessoas que cometem crimes bárbaros e não têm nenhuma sensação de culpa, é uma pessoa que não tem empatia. Não ter empatia é um dano terrível que pode ocorrer na vida da pessoa, tanto na vida individual quanto na vida social. Eu até tiraria aí falta de empatia e diria dificuldade de empatia. Porque, se for falta, provavelmente a pessoa vai ser um psicopata, um sociopata. Ela vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante, gente, na minha prática. Dificilmente se assedia o empregado relaxado, o relapso. Isso é muito interessante. Você vai tentar assediar uma pessoa que está nem aí, que nem se importa com nada. Então, ela vai dizer que costuma... os funcionários exemplares que costumam ser alvo de assédio. Né? É aquele funcionário que toma aquele trabalho com muito afinco, como se aquilo fosse uma continuação dele. Né? E outra coisa, ela vai lhe falar também que, às vezes, você bota pessoas para coordenar, para liderar, que não têm uma competência técnica para estar naquela função. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com autoridade. E aí criaria uma situação que dificultaria e poderia propiciar o assédio. Ela coloca também, em muitos momentos na prática dela, ela identificou que o assediador costuma fazer uma desvalorização prévia da vítima antes de, digamos assim, estabelecer o assédio. Não necessariamente isso é consciente, não, viu, pessoal? Eu gosto de alertar. Não é consciente, não. Há muitos anos, Freud descobriu, né, com a psicanálise, que a gente tem atitudes completamente inconscientes, que a gente não está nem aí, está fazendo, mas não está pensando, não está se dando conta. As vítimas, ela divide um pouco, né? Assim, exemplo, trabalhadores potencialmente propensos, trabalhadores com instabilidade. Quando eu vim para a corregedoria, né, trabalhar com assédio, uma pessoa me perguntou: e tem assédio no serviço público? E a Marie France, né, que é francesa, e lá na França é um trabalho belíssimo de combate ao assédio, muito assédio no serviço público, e ela vai dizer: trabalhadores com instabilidade, criativos, inteligentes e críticos. Eles são propensos ao assédio. Algumas características, como mulher em um grupo só de homem, homem em um grupo só de mulher. Aí eu vou dizer uma coisa que uma colega minha brinca sempre. Esse slide é a cereja do bolo.
né? Cuidado. Nem tudo que te faz sofrer no trabalho é assédio. Eu adorei quando o Diego me chamou para esse desafio, porque assim, é muito comum as pessoas olhem para você diferente. Fabíola está me assediando. Fiz qualquer coisa, falei um tom de voz, está assediando. Então, quando a gente, com essa política pública estadual, se der tempo, eu vou apresentar as ações da gente, a gente sai nas unidades da Secretaria de Saúde, toda a rede, fazendo essa aula de explicar o que é o que não é assédio. Porque quem está assediando precisa parar de assediar. Quem está sofrendo assédio e não sabe que está sofrendo precisa denunciar. E quem está acusando alguém de maneira leviana precisa parar de acusar os outros por qualquer coisa de assediador. Né? O interesse é que a gente possa melhorar. Então, ela vai dizer, contextos submetidos ao estresse. Eu estava comentando com a colega aqui, quando eu cheguei, na pandemia foi um estresse terrível. Né? Eu estava no HGE, no Serviço de Saúde do Trabalhador, tinha 2 anos que estava lá. Fui nomeada em diário oficial para implantar o Serviço de Saúde do Trabalhador, com um médico, um assistente social, uma enfermeira. E a gente viveu um estresse terrível, isso não é assédio. O estresse da pandemia, até chegar os EPIs, até funcionar tudo direitinho, isso não é assédio. Conflito não é assédio, gente. Quando é que a gente convive e não tem conflito? A gente tem conflito sempre, o conflito faz parte. Né? Atitudes de gestão inadequadas. Às vezes, o gestor tem alguma atitude pontual inadequada. Essa atitude pontual inadequada pode ser falta de urbanidade, pode ser alguma coisa que realmente cause um prejuízo emocional importante na pessoa que sofreu, mas não é assédio. Assédio tem que haver a reiteração. Lembra que eu falei? Quero ver quem lembra. É importante gravar o título do livro de Marie France. É a violência perversa no cotidiano. Isso que é assédio. Atitudes, vivências pontuais. Às vezes, a gente pode ter vivências pontuais de agressão e não. Condições inadequadas, como na pandemia, até chegar aos EPIs. E toda a restrição que vem do contrato de trabalho. Vem, às vezes, muita restrição para ocupar aquele posto. Às vezes, eu sou enfermeira, eu concorri para aquela vaga que é sábado à noite. Não tem vaga na sexta, nem na segunda. Eu vou dar o plantão sábado à noite. É a vaga, quando eu me inscrevi para aquela função. E, uma vez, uma pessoa, num curso que eu dei, apresentou isso como assédio. Aí eu perguntei para eles, pessoal, vocês que são colegas dessa enfermeira, alguém se disponibilizou? A gente vai fazer um rodízio. Todo mês um vai dar o plantão no sábado para você. Alguém se disponibilizou em ajudar? Ela, quando veio para a seleção, ela sabia que era vaga no sábado. Então, a gente tem que estar ligado que restrições profissionais inerentes àquele contrato não é assédio. Cuidado. Nem tudo que te faz sofrer frente à organização do trabalho é assédio moral. Aí, agora, eu vou trazer para vocês uma teoria, que é a psicodinâmica do trabalho, que é o autor Christophe Dejoux, que é o autor que eu estudei na minha formação como sanitarista e que eu acho que vai ampliar muito a compreensão do tema. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? É que também, hoje, já há uma abordagem de que existem organizações opressivas que causam adoecimento e que, portanto, estruturalmente, elas, se não praticam, fomentam o assédio, que já é uma outra vertente, além dos agentes dessa organização. A estrutura dessa organização é opressiva, ela contribui, né, para que a escalada do assédio não tenha fim, seja com as exigências de metas, que, na verdade, é transferido para o chefe, mas que faz parte da cultura organizacional. É um assédio, portanto, estrutural que a organização patrocina.
Perfeito, exatamente. Vai dentro da compreensão dos aspectos organizacionais. Lembra disso? Vai dentro dessa compreensão. Às vezes é uma corrida severa por metas. A pessoa se vê ali infernizado. Né? Um exemplo que está sendo muito comum é a questão do WhatsApp. A gente tem que ter muito cuidado. Na cartilha, vocês trataram da sociedade do cansaço. Né? Então, um livro excelente, eu já até comprei, já li, de um autor coreano, professor na Alemanha, onde ele faz esse estudo dessa sociedade atual, que é uma sociedade cansada. Está todo mundo muito hiperativo, hiperconectado. E isso é grave. Inclusive, já tem alguns médicos sinalizando aos pais para não deixar as crianças fazerem uso de tela nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Então, é essa corrida. É o capitalismo selvagem, vínculos cada vez mais precários. Né? É isso aí que a gente está vivendo agora. Alguém quer fazer mais alguma? Ok. No ambiente de trabalho, normalmente tem questões hierárquicas. E, no caso de um assediador moral, ser assediado por um chefe, que é uma questão bem complicada, e ele assedia o que está logo abaixo dele também. É uma coisa, inclusive, que a gente tem que ficar prestando atenção, porque eu estou falando de um caso que eu já vi. Né? Eu tenho 40 anos aqui no Estado, já vi algumas coisas. Entre elas, esse tipo de coisa. Hierarquicamente, uma chefia responde a uma função e assedia moralmente a pessoa que está abaixo dele, e ele é assediado por quem está acima. E assediado mesmo moralmente, porque tem uma reiteração dessas práticas. Eu gostaria que, se você pudesse, falasse um pouquinho disso. Perfeito. Vai na linha do que ele acabou de comentar. Às vezes é uma cultura organizacional, a cultura do medo, a cultura do pavor. Quem está no topo bate no que está hierarquicamente abaixo, quem está hierarquicamente abaixo bate no outro que está hierarquicamente, e assim vai. Ou seja, é um protótipo do assédio institucional, porque está estabelecido essa prática, que, em vez de liderar, é uma prática de dirigir, coagindo, né? De estar à frente, dirigindo aquela instituição, aquela função, mas à base da coerção. E a gente via isso também na escola. Né? Hoje eu acho que está melhor, mas na minha faixa etária, às vezes os professores apavoravam a gente. A gente ia para a aula morrendo de medo. Ali era um assédio. E ali à frente responder aquelas arguições de maneira bem incisiva, expondo a gente a um vexame se a gente errasse. Né? E aquilo era um assédio. E esses dias eu dando um curso, como Dan Always falou, né, que o assédio tem impacto na vida do jovem, uma aluna se levantou e deu depoimento, que é uma coisa que a Marie France vai falar. Quando a gente sofre assédio pequenininho na infância, que a gente vai sofrer assédio no trabalho, ela diz que isso funciona como um aspirador, aspira todas essas vivências sofredoras e atualiza. E a gente, naquele momento, está vivendo, por exemplo, eu estou vivendo um assédio aqui, eu estou vivendo o assédio que a menina viveu ou que a mocinha viveu, atualiza tudo. Certo? E aí ela trouxe esse exemplo e o irmão dela se suicidou. Passou assédio na infância, passou assédio na adolescência, né? E aí, no trabalho, ele começou a ser assediado pela chefia e se suicidou. E deixou uma carta. Achei assim, bem gratificante, assim, da parte dela, ela colaborar, no sentido de dar o depoimento para a gente, né? Porque, às vezes, a pessoa nem consegue falar. Então, vamos ficar atentos. O assédio é
uma coisa muito ruim para a saúde mental. Mais adiante a gente vai ver as consequências. Mais alguma pergunta? Ali, uma pergunta lá atrás. Ótimo, eu adoro. Porque senão eu fico falando e fica muito cansativo, só eu falando. Quando vocês participam, né? Olá, bom dia. Bom Meu dia. nome é Nilson, Nilson Ramos. Eu acho a palestra muito interessante, né? E eu gostaria de manifestar aqui, eu acho que seria interessante ampliar e levar isso para as comunidades, onde está acontecendo mais violência, entendeu? E vejo que eu tenho andado no coletivo, através do cansaço dos passageiros, eu vejo discussões e outras coisas acontecem em termos de assédio, violência. Eu acharia interessante que os gestores, vocês palestrantes, levar isso para as comunidades, que seria interessante, até porque para diminuir o número de violência contra a mulher. Obrigado, viu? Ok, excelente. Quando a gente trabalha nos cursos menores, a gente trabalha com construção de projetos. E algumas pessoas levam ideias bem interessantes de ações comunitárias. Então, vamos lá. Aí agora eu vou trazer Deju, lembra que é psicodinâmica do trabalho, um psiquiatra, psicanalista francês. Antes dele, a gente estava muito preocupado com o impacto do trabalho no corpo. Quem carrega peso, a coluna de quem vai carregar peso, sustentar saco nas costas, levantar paciente para dar banho, todas as lesões físicas. Com Deju, a gente passa a pensar no impacto do trabalho na nossa saúde mental. Deju vai dizer uma coisa que eu amo. Não tem trabalho ingênuo. Não tem trabalho inocente. Ao final de 30 anos sepultando corpos, como coveira, digamos assim, eu não vou ser a mesma pessoa. Ao final de 30 anos num carro de polícia, perseguindo bandido, eu não vou ser a mesma pessoa. Ao final de 30 anos na emergência do HGE, eu não vou ser a mesma pessoa. Então, ele vai analisar e tentar entender o impacto do trabalho na nossa saúde mental. E aí ele busca a compreensão dos processos de trabalho e dos mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo para lidar com isso. Às vezes, alguém vê um sintoma psíquico, aquele sintoma psíquico é um mecanismo de defesa. Sem aquele sintoma, a pessoa ainda estaria pior. Então, a gente vai criando mecanismos de defesa, digamos. Eu estou na emergência do HGE, digamos, eu sou médica, estou atendendo uma criança grande queimada. Né? Então, a gente vai desenvolvendo mecanismos de defesa para lidar com aquele sofrimento do trabalho, que cada um tem o seu. Quando eu uso alguns exemplos, eu não estou deixando, é porque eu não tenho como dar conta de todos. E aí, Deju vai tentar entender a compreensão dos processos de trabalho e dos mecanismos de defesa frente ao trabalho real e o trabalho prescrito. Quando alguém vai para uma faculdade estudar para ser uma enfermeira, para ser uma professora, para ser um policial, uma coisa é o que está ali no livro, uma coisa é a vida real, na labuta. E aí ele vai tentar entender essa discrepância aí entre o que é prescrito, que disseram que eu ia fazer, e o que, de fato, eu estou fazendo lá na frente, num carro, num corpo de bombeiro, tirando uma vítima. Tem como, no papel, de alguma forma, aproximar aquilo ali, né? E aí Deju vai entender, vai estudar e sair. E ele vai estudar a organização do trabalho. O que é organização do trabalho, Fabiola? É tudo. Como é distribuído o poder, que horas eu entro, que horas eu saio, quais são minhas tarefas, se minha tarefa é num ambiente inóspito, é numa empresa, é numa refinaria, é no alto de um prédio, é numa mina. Eu já atendi um grande queimado que o bichinho, o senhor, coitado, ele não sabia, caiu dentro de um buraco de ácido.
pisou, ele foi pegar uma coisa e não sabia que ali tinha aquela situação. Então, assim, o trabalho real é muito diferente do trabalho prescrito. E aí, Deju tenta entender isso tudo e mostrar para a gente o impacto disso. E para quê, Fabíola? Para que a gente possa melhorar a organização do trabalho. Que a organização do trabalho fala de tudo isso. Ok? Se essa organização do trabalho tivesse boa, esse rapaz iria buscar uma coisa num lugar que estavam guardando ácido e não preveniram a ele? Aí é falha na organização do trabalho, no mínimo. Vamos lá? E aí? Ele vai dizer que na organização do trabalho a gente tem o conteúdo ergonômico, que é desde toda a parte física, a circunstancial geográfica, né? Se eu estou respirando gás, se eu estou num lugar muito frio, muito quente, se eu estou exposto a algum germe. Então, isso é o conteúdo ergonômico. E o conteúdo significativo. Aí vem minha parte. Todo o trabalho ele imprime um conteúdo significativo na gente. O trabalho nos representa. E quanto ele mais for rico de conteúdo significativo, mais a gente vai gostar daquilo que a gente está fazendo. Ok? Vamos adiantar. Aí ele diz, essa organização do trabalho que eu acabei de falar aqui para você, ele vai dizer, quanto mais rígida for essa organização, mais eu vou sofrer, menos eu vou ter satisfação, menos vai ter conteúdo significativo. Ok? Então, cada vez mais a gente caminha para um trabalho colaborativo, para um trabalho de construção coletiva, um trabalho que implique todas as pessoas. Passou? Passou. Pronto. Quanto menos rígida, se a organização do trabalho não é rígida, vamos fazer tal coisa, vamos combinar aqui, como é que a gente vai fazer? Você pensou o quê? Você pensou o quê? E a gente vai construir esse trabalho, mais satisfação, menos sofrimento e mais conteúdo significativo, porque a gente vai se sentir parte desse trabalho que a gente faz. Então, aí ele vai falar sobre o sofrimento no trabalho, vai trazer o impacto da carga psíquica das tarefas, dos sistemas defensivos e do equilíbrio psicossomático. Porque o ideal, gente, é que o trabalho possa aproveitar cada pessoa. Que uma pessoa que é dinâmica, que é ativa, que é comunicativa, possa usar esse potencial no trabalho. Uma pessoa que prefere estar sentadinha, calculando, fazendo a parte mais exata, tem que ser feito dessa forma. E Deju vai apresentar um caso de um cara que foi para a emergência psiquiátrica e, por fim, terminou indo para a UTI só por uma questão que ele vai mostrar no livro dele, da organização do trabalho, que tiraram ele do setor dele, que ele estava ajustado, colocaram ele num setor que não aproveitava nenhuma potencialidade, e ele foi ficando triste, angustiado, deprimido. Isso é muito sério. O trabalho tem que estar em harmonia com a nossa potencialidade, nem cobrando de menos, nem cobrando de mais. Ok. Aí antes de eu entrar nessa outra parte, que é muito importante, dos fatores psicossociais, alguma pergunta sobre Deju, sobre a psicodinâmica do trabalho? Ok. Então, eu vou agora para uma parte muito importante, que é a parte dos fatores e riscos psicossociais. Tá certo? A Marie-France percebeu, lá em Paris, que, como tem uma legislação muito forte de combate ao assédio, tudo que acontecia, os advogados já estavam colocando na conta do assédio, porque já sabia que era uma causa ganha. E aí houve todo um trabalho para que as pessoas tentassem entender de fato o que é o assédio. E aí ela vai trazer 4 riscos psicossociais que, em muitos momentos, são comparados com assédio e as pessoas pensam que é assédio. Certo? Para que vocês entendam isso aí. Aí eu vou explicar primeiro o que são os fatores psicossociais,
com essa regulamentação que está aí. Os fatores psicossociais do trabalho são as percepções subjetivas que o trabalhador tem da organização do trabalho, que eu acabei de explicar. Né? Exemplos de fatores psicossociais. Considerações relativas à carreira. Então, tudo aquilo que eu expliquei está dentro, conforme o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Está dentro dos fatores psicossociais. A percepção que o indivíduo tem das exigências do trabalho é resultado das características físicas, da carga do trabalho, da personalidade, né, e das experiências anteriores. Vamos lá. Aí, agora, o que é risco psicossocial, Fabíola? Que confundem direto. Qualquer risco psicossocial, fulano está me assediando. Então, o que é risco psicossocial? Os riscos psicossociais para a saúde mental, física e social, engendrados pelas condições do trabalho e os fatores organizacionais e relacionais susceptíveis de interação com o funcionamento mental. Isso segundo o Ministério do Trabalho na França. Aí agora eu vou trazer 4 riscos psicossociais que são bem confundidos com o assédio. Ok? Primeiro, estresse. Estresse é algo normal. A gente tem que se estressar. Não existe ninguém viver uma vida e não ter estresse. O estresse é uma reação de adaptação do organismo para manter o equilíbrio. A gente está aqui, aí toca um alarme. A gente vai se estressar. É o estresse que vai produzir toda a adrenalina para a gente correr, tomar iniciativa, ok? Só que o que acontece? Ele é normal, é uma reação de adaptação, mas ele não pode ficar ocorrendo reiteradamente. Então, existem algumas categorias profissionais, existem alguns ambientes de trabalho que é uma incidência altíssima de estresse. E isso é péssimo para a saúde mental. E muita gente, quando vive numa rotina profissional estressante, acha que está sendo assediado. Então, confunde uma rotina de trabalho estressante com assédio. Então, por que se sente tanto estresse hoje? Marie-France vai dizer, falta de reconhecimento é uma coisa que pode gerar estresse, dificuldade para conciliar a vida pessoal com a profissional e insegurança, esses vínculos precários. Então, muita insegurança que deixa no profissional esse estado de alerta constante. E aí, o que ela vai dizer? Chega um ponto que é como que relaxasse. A gente não consegue funcionar mais fora daquele padrão estressante. Como se quebrasse alguma coisa ali na nossa estrutura psíquica, mental, que a gente fica 24 horas sobressaltado. Aí o estresse pode chegar a um ponto de virar uma burnout. Não sei se aqui alguém já ouviu falar, né? Então, o estresse é tão grave. E você sabia que o Brasil está em segundo lugar, segundo uma pesquisa, né? Semana passada eu fiz uma conferência de prevenção de estresse. O Brasil está em segundo lugar. Então, o burnout é a última fase catastrófica do estresse. É o resultado de uma exaustão física e psíquica causada pela implicação a longo prazo por situações profissionais com exigências emocionais. Então, eu estou vivendo uma profissão que está sempre me estressando. Pode chegar ao ponto de eu começar a cursar com burnout. Vamos lá. Ela foi estudada nessa escala, né? Começa com esgotamento físico e emocional, depois uma despersonalização, que as pessoas começam a achar que fulano está estranho, né? A chegar a um ponto de ineficiência e apatia, que aquilo já não me diz mais nada. Aquele funcionário exemplar passa a fazer a cara de paisagem para tudo, porque é como se ele já estivesse num padrão de muita exaustão e sofrimento psíquico. Vamos lá. Lembra que eu falei que ia trazer quatro riscos psicossociais que são confundidos
frequentemente com assédio. Recapitulando. Porque aí, quando vocês receberem uma denúncia, tem uma denúncia, inclusive, no livro, nesse último livro da Marie France, ela traz uma denúncia. Quando ela vai investigar, a mulher estava passando por uma jornada de estresse para conciliar a vida profissional e pessoal. Não era assédio. Então, outro tipo de situação confundida com assédio: violência, seja interna ou externa. Então, violências no trabalho. Toda ação, todo incidente ou comportamento no qual uma pessoa é atacada, ameaçada ou lesada. As formas mais citadas de violência: assédio sexual, agressões verbais, assédio moral, agressões físicas e ameaças. As formas mais citadas de violências externas, praticadas por pessoas de fora do trabalho, certo? Usuários ou clientes. Ok? Então, vou explicar uma coisa muito importante, que já me fizeram uma pergunta numa aula. Às vezes, eu posso sofrer uma situação de violência no meu trabalho, um episódio com meu chefe ou com um colega que me provoque uma situação terrível emocional, a ponto de eu ter que ir até para uma emergência psiquiátrica. Isso não é assédio. Isso é uma violência, isso é um risco psicossocial grave, isso tem que ser coibido, isso tem que ser punido, isso não pode se repetir, mas não é assédio. Para ser assédio, a gente já entendeu aqui, o conceito de assédio é a violência perversa no cotidiano. Ações pontuais não é assédio, a menos que seja assédio sexual. Lembra disso? Que o sexual basta uma investida, todo mundo vai sair daqui hoje sem dúvidas, eu espero. Vamos lá. Aí, não vou passar essa parte aqui, não, para ganhar tempo. Então, a gente pode ter o estresse, a gente pode ter as violências internas ou externas, e a gente pode ter conflito. E a Marie France vai dizer que é uma das coisas também que mais as pessoas denunciam, confundido com assédio, é conflito. E não necessariamente ali está acontecendo um assédio, pode ser apenas um conflito. Pronto. Aí, agora, alguém tem dúvida que eu vou para o impacto do assédio na saúde mental? Dúvidas até aqui? Todo mundo entendeu a psicodinâmica do trabalho, o impacto do trabalho na saúde mental, o que são riscos e fatores psicossociais? Ok? Uma pergunta. Desculpe as perguntas, mas Fique à que é um vontade. assunto que me interessa bastante. Existe alguma pesquisa já, ou alguma coisa, algum dado estatístico que tanto a violência sexual como a moral, a vítima são mulheres, em sua maioria, ou esse número equivale, ou o moral é mais homem, o sexual é mais mulher? Como é essa dinâmica? Você está falando de uma maneira geral, Assim, ou você está falando aqui no Brasil, aqui na Bahia, no estado? Não, aqui mesmo, assim, de uma forma aqui e de uma forma geral. Existe mesmo assim uma pesquisa nesse sentido? Geralmente, as mulheres são mais assediadas, tanto moralmente quanto sexualmente. Mais alguma pergunta? Ok, ela fez uma pergunta, eu queria que alguém respondesse. Ele já respondeu, ótimo. Então, o assédio moral ocorre em todos os âmbitos, escola, família, trabalho, e não precisa hierarquia, o moral. O sexual está tipificado no Código Penal, e para ser assédio sexual e eu endereçar uma queixa, uma denúncia, tem que haver a hierarquia. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. O que é que o assédio faz com o trabalhador? Que é o tema da nossa palestra. O assédio faz o quê? Reações de estresse. Então, muito frequentemente, uma pessoa que está sendo assediada, ela tem reações de estresse. Eu apresentei o estresse solto,
Lembra disso? Agora eu estou apresentando o estresse dentro de uma reação ao assédio. Então, o que é que o estresse faz? Reações físicas e psicológicas. Essa pessoa pode ter tensão muscular, distúrbios digestivos, lombalgias, enxaqueca, sensação de falta de ar ou de opressão, sudorese, etc. Psicológicas. Uma pessoa que está vivendo o estresse por conta do assédio. Ela está passando por uma violência perversa no cotidiano. Ela vai ter reações de nervoso, irritabilidade, ansiedade, distúrbios do sono, crises de choro, fadiga, distúrbios cognitivos, dificuldades em tomar decisões e outras. Ela pode ter, além de estresse, uma pessoa que está sofrendo assédio, pode ter distúrbios psicossomáticos, ok? Perda ou ganho de peso, distúrbios digestivos, endócrinos, cardíacos, doenças de pele, aumento do risco cardiovascular e de hipertensão arterial, bem como de riscos metabólicos. O que é que ela pode ter também? Alterações psíquicas, sintomas de ansiedade, distúrbios do sono, irritabilidade, hipervigilância, aquele funcionamento que a pessoa está parecendo que está numa guerra, a qualquer instante pode acontecer uma coisa ruim, né? Agitação motora, reações de sobressalto, sensação de aflição, angústia, sintomas depressivos, dificuldade de concentração, perda de desejos, sentimentos de desvalorização, ideação suicida. Pode ter também uma pessoa que tiver sofrendo assédio, pode ter também essa síndrome aí, síndrome de estresse pós-traumático. O que é síndrome de estresse pós-traumático, Fabíola? É uma síndrome que acomete pessoas que estão na guerra, que estão num lugar e tem um terremoto, e elas se veem subitamente ameaçadas de vida, ou um ente querido delas está subitamente ameaçado. Exemplo, uma criança que assiste o pai ser atropelado, uma criança que assiste o pai ser assassinado, e vice-versa. Tudo isso pode gerar o que nós chamamos, que está no DSM-4, né, no CID, pode gerar o que a gente chama de estresse pós-traumático. Ocorre vários sintomas, tais como um esforço enorme para não lembrar, a pessoa fica querendo esquecer e não consegue, fica vendo aquela cena, pensando naquela cena, sonhando com aquela cena, né? E aí ela vai ter toda uma série de sintomas que vão caracterizar, né, essa síndrome de estresse pós-traumático. Então, uma pessoa vivendo o assédio, ela pode, inclusive, começar a cursar com síndrome de estresse pós-traumático. Vamos lá. Aí a Marie-France vai dizer, tem algumas especificidades no assédio. Presta atenção, pessoal. Às vezes, quem está sendo assediado é invadido por um sentimento enorme de dúvida. A pessoa começa, poxa, será? Ele está me assediando mesmo ou é o jeito dele? Então, predominância de dúvida, vergonha, humilhação. O sofrimento é centrado na dignidade que é ferida. Experiência que pode provocar uma mudança duradoura na personalidade da pessoa, acentuando o prévio. Então, lembra do exemplo que eu citei do menino, irmão da colega, que apresentou na aula? A pessoa já tinha passado por um assédio na infância, muito bullying, passou assédio na adolescência, chega no trabalho, atualizou aquela situação, provavelmente ele já tinha uma estrutura de personalidade adoecida, foi a gota d'água e aí ele comete o suicídio, né? Assédio moral e suicídio. Eu trouxe isso para vocês refletirem também. Durante muito tempo ocorreu tentativa de suicídio no trabalho, foi um dos motivos que levou pessoas a
Vamos estudar isso aqui, vamos acabar com isso. Né? E aí, algumas pessoas ficam querendo dizer como se fosse simples. Sofreu assédio, vai se suicidar. Não é assim. Calma, muita calma nessa hora. Ok? É muito diferente pensar em se suicidar, de tomar uma atitude para se suicidar e de fato, suicidar-se. Tá certo? Então, tem todo um processo aí. Não é assim, não é fácil se afirmar que A, B ou C se suicidou por conta daquele assédio. Tá de se estudar. Mas se observa que o que é que se observa? Um suicídio é um ato complexo, condicionado por um conjunto de fatores. O assédio moral pode efetivamente constituir um desses fatores. Porém, as vulnerabilidades pessoais devem ser consideradas, como no caso que eu estava colocando aqui. Ok? Então, tem estudo em Quebec, usando a escala de Beck, para avaliar a incidência, a frequência. A gente tem que pensar na duração desse assédio, na frequência, que a gente viu ali, o rapaz sofreu na criancinha, adolescente e adulto. Na origem desse assédio, é de onde esse assédio, quais os conteúdos, para ir nas ideias suicidas. Né? O estresse pós-traumático, por si só, ele favorece as ideias suicidas. Né? E é importante a gente diferenciar a ideia da tentativa e do ato. Mas, assim, a gente viu aqui esse sociólogo francês, né? Ele vai dizer que tudo que contribui para deslocar o laço social, nós podemos dizer, exemplo, o laço social da família, do trabalho, ou da comunidade, aumenta o risco de morte suicidária, né? De morte por suicídio. É o que está ali em pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ler. Né? Eu peguei, é um sociólogo francês também. Então, naquela época, 1800 e alguma coisa, ele já havia identificado que, se a gente quebra esse laço social, a gente já coloca nesse sujeito uma maior vulnerabilidade. Pronto. Fatores agravantes, eu já falei aqui. Certo? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que estar atento à identidade dessa vítima? Quem é essa pessoa? Ela já tem um sofrimento? Ela já tem alguma doença? Ela já tem algum problema psíquico? A duração, a relação entre os protagonistas. É muito difícil você passar a ser assediado por uma pessoa que você ama. Não é fácil. E eu falei para vocês no início, o assédio moral ele acontece em vários âmbitos. Relação entre os protagonistas e número. Imagine uma pessoa ser assediada por um grupo de colegas. Né? É um impacto psíquico muito grande. Consequências, eu já falei, lembra disso? E que pode funcionar como um aspirador, trazendo as vivências do passado. Outra coisa que eu achei interessante, às vezes eu vou sofrer o assédio agora e a reação vem muito tempo depois. Então, outra coisa importante que eu não sabia. E que todos nós podemos, um dia, ser vítimas do assédio. Por estado, eu não vou falar, que de tarde vai ter assédio moral no serviço público. Aí, como prevenir? Antes de eu entrar em como prevenir, dúvidas. Alguém tem alguma dúvida do que eu falei, do que o assédio pode causar? Né? A gente trabalhou com... Pode trazer distúrbios psicossomáticos, estresse pós-traumático, distúrbios psicológicos. Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? A gente está chegando na parte final já. Que bom, eu consegui ir num ritmo bom. Pois não. Diante de tanta informação, eu me pergunto assim, esse é um grande evento que está sendo promovido pelo tribunal. O que é que a gente, como estrutura, poderia... Quais são as ideias que você poderia trazer para que a gente possa prevenir isso de uma forma
estruturada, né? Tá? Porque não adianta se a gente fazer algumas coisas sem uma continuidade. Eu acho que isso precisa ser fortalecido, né, na estrutura. Aí eu queria ouvir um pouco de você. Era isso que eu ia falar no final, né? Você veio aqui, trouxe tudo isso, o que é que a gente pode fazer como pessoa e como instituição, né? Aí ela vai dizer: combate ao individualismo, que eu acho assim uma coisa importante. A gente está cada vez mais recluso, a gente conversou isso no início, né? Ainda com a grande maravilha da tecnologia, né? Que quebrou muros e barreiras, mas às vezes as pessoas estão perdendo a oportunidade de encontrar outra, de encontrar, dar um abraço, ver, desfrutar daquela companhia, né? Então, combate ao individualismo, no sentido de que eu estou no trabalho, tá bom para mim, eu estou vendo Maricota sendo assediada, problema dela. Dessa forma, a gente não vai para lugar nenhum. Ou a gente se implica que eu estou bem no trabalho, mas Maricota tem que estar bem no trabalho, João tem que estar bem no trabalho. A gente passa grande parte da vida. Quando Maricota não quer que você fale. Hã? E o inverso? E o contrário, quando Maricota não quer que você fale, e você adoece por observar aquela situação, falar com a pessoa e a pessoa, não, deixa como está, deixa como está. Eu acho que todo mundo vai saber a minha resposta. Manda a Maricota para o psicólogo. Manda a Maricota. É bom você procurar um profissional de saúde mental. Porque, assim, eu estou lhe observando como sua amiga, essa forma que está ocorrendo no seu cotidiano é desrespeitosa, não estou entendendo. Você tem medo de alguma coisa? Quer compartilhar comigo? Eu vou contar uma coisa para vocês. O ano passado, a França, para vocês terem uma ideia, no combate ao bullying, decretou, teve assédio moral, a criança, o adolescente, o jovem era expulso da escola. Aí isso criou um movimento, a confusão lá, né? Por conta de que havia essa iniciativa de tolerância zero. E aí se construiu uma política pública federal de prevenção e combate ao bullying, que está aí na bibliografia. Quem quiser entrar no Ministério lá da Educação e ler. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles envolveram todos. Eles envolveram os alunos, formaram comendadores de prevenção e combate ao bullying, envolveram os pais e envolveram os professores. Não se vai combater o bullying sozinho, a escola, sozinho, os pais. Então, da mesma forma, é preciso toda uma conscientização de sair do individualismo. Mas eu, como psicóloga, sei que você não pode invadir o espaço de Maricota. Porque acontece. Às vezes a pessoa tem uma estrutura, está ali no sofrimento, mas não se dá conta e tem que esperar o tempo da pessoa. Né? Mas, assim, para você que fica na angústia, fazer o encaminhamento já alivia bastante. Né? Então, combate ao individualismo. O assédio é, antes de tudo, um problema de limites. Então, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem primo pequenininho, não é brincadeira, não. Não aceite isso, não. Isso é ruim. E isso faz mal. Ok? Então, assim, é muito ruim, porque o que acontece? Que Dan Wallace estudou, né? Você fica na posição de assediado, você fica na posição de plateia e você pode ficar na posição de assediador. E as pessoas mudam aí seus papéis. É o que acontece com essas crianças. Muito provavelmente elas são assediadas e vão ser assediadoras. Então, por isso que a gente tem que educar. Não aceite. Uma educação capaz de desenvolver o senso crítico do que é aceitável e também
aplicar instrumentos de avaliação de risco, que a gente está fazendo lá. Vamos lá. Aí, agora, eu vou falar um pouquinho da minha experiência lá na CGS. Lembra que eu falei isso desse tempo? Alguém tem dúvida do que eu acabei de falar? Vou seguir, então, para cá. Então, o que foi que a gente fez? Como eu contei quando eu cheguei. A gente, frente ao aumento dos casos, o corregedor da saúde, eu vou trazer alguém de saúde mental ocupacional. Aí eu vim para a corregedoria. Chegando lá, a gente identificou, né, os casos, as situações, e eu disse, a gente não pode propor nada de cima para baixo. A gente tem que fazer uma proposta coletiva. E aí foi nomeado em diário oficial um grupo com representantes de todos os setores, onde a gente estudou e pensou na tratativa do assédio durante 6 meses. Ok? E aí tínhamos um dever de casa, ao final, apresentar 3 respostas, que era um fluxo de acolhimento e cuidado com o suposta vítima, um fluxo de encaminhamento da denúncia e um fluxo de tratativa correcional. Porque não pode ser assim, não. Ó, Joãozinho trabalha no hospital tal, recebe uma denúncia. Ah, eu acho que eu vou falar com o meu diretor. Ah, eu acho que eu vou. Eu não gosto desse homem, não. Eu vou mandar logo para a corregedoria. Ah, não, eu vou mandar para o... Não, acabou. Acabou isso. Está lá em diário oficial. Porque eu atendo alguém que vai fazer uma denúncia da minha melhor amiga. Exemplo, eu estou na ouvidoria, porque nós temos 3 pontos de partida. Ouvidoria, Serviço de Saúde do Trabalhador e corregedoria. Ok? Aí eu recebo uma denúncia de alguém que eu gosto muito. E aí? Eu estou lá num hospital, lá no interior da Bahia. Eu recebo uma denúncia de um diretor que eu amo. E aí? Está lá no diário oficial. Ó. Ele não pode me dizer nada. Que está lá, que ao receber a denúncia, eu tenho que seguir aquele fluxo. A outra coisa que a gente... Porque o que aconteceu? Quando a gente se reunia durante 6 meses, a gente estudava o assédio, a gente tentava entender o que é que a ouvidoria está fazendo hoje. Conduz como? O que é que o CIAS, que é o Serviço de Saúde do Trabalhador da Saúde, faz hoje? Conduz como? Certo? O que é que a corregedoria faz hoje? Conduz como? Para que a gente pudesse tomar atitudes que saíssem do papel. Porque se a gente propusesse coisas sem escutar os atores envolvidos, não ia funcionar. Ok? Então, a corregedoria propôs esse grupo de trabalho, coordenou a proposta, que, no caso, fui eu que coordenei, que culminou na política pública estadual de prevenção e combate aos assédios, CESAB. Desculpe, pessoal. Imagine, logo na CESAB um erro. Publicou a cartilha, né? Nós já publicamos a cartilha, utilizamos um questionário que rastreia a incidência de atitudes negativas, ok? E elaboramos relatórios. Quando vem uma denúncia, aquela denúncia está robusta, é uma denúncia que já tem, claro, autoria, materialidade, tudo direitinho, vai se partir logo para a investigação. Não. Está uma denúncia, fulano me assediou. Assediou como? Não tem nada, não tem narrativa consistente. O que é que a gente vai fazer? A aplicação desse questionário, certo? Do QAN, que é um instrumento traduzido, ele não é nacional, mas é muito bem usado, bem recomendado, tem pesquisas, inclusive. A gente está trabalhando com ele. Vamos lá. Então, o que é que essa política de prevenção e combate fez? Ela aprovou esses fluxos que esse grupo de trabalho estudou, propôs e viu. Pode aprovar, que a gente vai dar conta. Não veio de cima pronto. Foi construído com os atores. Aprovou o fluxo e ela pegou esse grupo de trabalho e instituiu como permanente. Ou seja, porque antes a gente estava trabalhando e estudando para construir as ferramentas. Agora, a gente visita o nosso trabalho, revisita,
Porque, como eu falo de gente, essa política é uma política viva. Não é uma coisa para botar na gaveta e ficar lá. Então, a gente se reúne trimestralmente para ver o que é que estamos fazendo, está funcionando, está crescendo, não está, quantas coisas já abrimos, quantos sindicatos, ok? Vamos lá. Então, esse núcleo foi instituído nessa portaria aí, o núcleo permanente, lembra disso? Aprovou os fluxos e instituiu esse núcleo, que tinha essa obrigação que está aí. O núcleo tem que obrigação acompanhar o desenvolvimento dessa tratativa e prevenir o assédio. Prevenir como, Fabíola? O que é que vocês estão fazendo para prevenir? Aqui, a gente está fazendo seminários, que uma colega minha nomeou de caravana. Porque teve, no primeiro ano, a gente viajou pelo Estado, numa caravana. Parece brincadeira, ela botou o nome do grupo, Caravana. Então, a gente vai nessas unidades, porque a CESAB é imensa, né? A gente vai nessas unidades e chega lá e realiza seminários. Como são esses seminários, Fabíola? A gente define o que é o assédio moral e sexual e a gente apresenta esse fluxo para que ninguém, como eu disse no início, ninguém que está assediando continue, sabe? Está vendo ali que tem um fluxo, que vai sofrer sanções, né? E quem está sofrendo que denuncie. Quais objetivos, Fabíola, de fazer esse seminário? Vocês querem o quê com isso? Prevenir os assédios, orientar os trabalhadores e gestores na identificação dos assédios, apresentar aos servidores os fluxos e promover o bem-estar no trabalho. A gente já conseguiu publicar a cartilha. Na nossa cartilha, a gente trabalha alguns conceitos e também já traz os fluxos. Quem você tem que procurar, se você está onde. Ok, aqui são fotos, né, do grupo de trabalho. Aqui foi a primeira reunião, em 2/2/22. Outra reunião, em 4/5. A última reunião do núcleo. A próxima vai ser a semana que vem. Enfim, terminei. Obrigada pela paciência de vocês. E aqui a bibliografia, certo? Porque aí vocês podem dar uma olhada, estudar, buscar algumas coisas que eu falei. Ok? Ali o site do Ministério da Educação. Alguma dúvida? Antes de... Alô? Antes de continuarmos, gostaríamos de registrar a presença da doutora Camila Luz, Procuradora-Geral de Contas do Ministério Público de Contas da Bahia. E agradecer que nosso auditório ficou bem mais povoado, né? Muito mais bonito. Nós queremos agradecer a participação da palestrante, Fabíola, e pela sua riquíssima apresentação, convidamos o conselheiro Inaldo, para fazer a entrega do certificado. Você segura aqui para mim, que eu estou segurando aqui. Doutora Fabíola Lima, um prazer imenso estar aqui neste evento. E vejam que, no início, às 9 horas, nós tínhamos poucas pessoas e, aos poucos, o auditório foi crescendo em termos de quantidade de pessoas. E a gente tem um feeling aqui no tribunal, e quando a palestra começa e termina, está sempre mais ou menos vazio o auditório. E, neste caso, hoje, o auditório está repleto, o que provada o quanto a senhora foi competente, perfeita naquilo que fez. E, para a gente, foi um prazer imenso recebê-la aqui, com um tema tão atual, tão importante, porque a gente, ouvindo a senhora, começa a rememorar certos episódios das nossas histórias e que eram tratados de forma assim tão irrelevantes quando relevantes eram. E somos todos frutos dessas experiências. E conversava muito com Denilze que aquilo que era
algo menor, que era até considerado como brincadeira, e quanto impacto tem na vida social, profissional, pessoal, no dia a dia. Parabéns pelo que falou, parabéns pelo que disse, parabéns pela competência. O conselheiro Gildas Penedo enalteceu o seu conhecimento durante todo o momento que a senhora falava, e muito rica. E o Tribunal de Contas hoje sai prestigiado em um evento que não é só do tribunal. Todos vocês estavam sendo transmitidos aqui ao vivo para o Brasil inteiro, porque no Brasil inteiro os tribunais de contas estão nessa campanha envolvendo esse tema tão importante. Parabéns pela senhora, seja sempre bem-vinda. E cadê o muito bem. Palmas para a doutora Fabiola. Gildas, tira uma foto aqui. Camila. Vem cá, cerimônia, por favor. A ouvidora também. Ela que vai receber essas denúncias todas, né? Doutora Patrícia, por favor, nos proteja. Vem cá também, por favor. E à tarde, não é isso, conselheiro Gildas? Às 14 horas. Então, por favor, sejam todos convidados às 14 em ponto. Obrigada a conselheiro. todos. Gostaríamos de solicitar um momento da atenção de todos. Nós ouviremos agora Marta Lemos, do Núcleo de Gestão de Pessoas, do TCE. Oi, gente. Bom dia a todos. Obrigada aí pela presença de vocês. É coisa rápida, viu? Porque no final da tarde o presidente vai estar aqui e ele deve falar mais sobre isso. Mas, assim, a gente queria comunicar a vocês que hoje, no Diário Oficial do Estado, até alinhado com as ações, né, que a nossa palestrante comentou aqui, nós publicamos um ato de procedimento de acolhimento em casos de assédio, né? Como os servidores devem se comportar, o que eles devem fazer, se quiserem registrar a denúncia. E, junto com isso, a ouvidoria preparou uma cartilhazinha de como registrar isso, né, como uma denúncia via ouvidoria. Tá? Então, essas duas ações estão casadas e a gente espera, com isso, né, promover aí um melhor acolhimento aos servidores que assim desejarem. Ok? Obrigada a todos. É o ato 107. Então, nós queremos mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. À tarde, nós retornaremos às 14h30. Teremos 2 palestras, Assédio Moral e Sexual no Serviço Público e a Política de Enfrentamento e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho. Então, contamos com a presença de todos e todas e tragam outras pessoas para que a gente possa encher esse auditório, tá bom? Bom dia.